Oi, gente! Meu nome é Marcela e eu tô fazendo intercâmbio aqui no Canadá. Bom, essa semana está sendo minha semana de provas, então eu aproveitei para falar para vocês como que funciona as provas aqui, como que é, se é difícil, se não é. Então é isso, vamos começar! Bom, já queria começar falando que aqui todo semestre você tem matérias diferentes. Então, todo semestre você vai ter exames finais diferentes de matérias diferentes. Aqui a gente tem exames finais, que são todo final de semestre. Então, na última semana de aula é quando você tem seus exames. Na minha escola, a gente só tem 4 matérias por semestre. Então, todo semestre você só tem 4 exames finais. Graças ao bom senhor, né? Porque no Brasil tinha 14. Bom, esses exames finais, eles valem 30%. Mas esse semestre tá valendo só 15%, porque a gente ia fazer nossos exames finais online, porque a gente tava de quarentena. E por isso que eles colocaram o valor mais baixo, porque as pessoas estavam em casa, né? Tava mais difícil para estudar e tudo mais. Porém, no final das contas, a gente acabou voltando para a escola e eles não mudaram, continuaram com os 15% mesmo. Então, esse ano os exames foram mais fáceis também. A gente ia ter menos quantidade de questões no teste, porque senão ia ser muita coisa para fazer um teste online. Eles acharam que não era uma boa ideia. E acabou que quando a gente voltou para a escola, eles resolveram não mudar, deixá-lo do jeito que tá. Então, o exame foi um mais fácil e também valeu muito menos. Graças a Deus, né? Porque eu tive matemática esse semestre, olha... Estou felizona da vida que não valeu muito e também não foi tão difícil o exame, porque senão eu estaria, ó... Aqui nas escolas do Canadá não existe só o exame, não é o único teste que você tem no semestre. Você também tem quiz e tem os testes normais, aí tem os exames. Então, quiz são mini perguntas e eles valem bem menos. Mas geralmente depende do seu professor. Tem professor que você vai ter toda semana, de sexta-feira, por exemplo. Tem professor que geralmente dá, sei lá, uma semana sim ou uma semana não. E depende muito. E o teste é quando você termina uma unidade da matéria. Então, se você terminou essa unidade, você faz o teste, aí aprende o resto. Aí, nesse exame final, contém tudo que você aprendeu no semestre. Eu não posso falar pra vocês que foi muito difícil ou foi muito fácil os exames, porque realmente depende da matéria e depende de você. Eu consigo aprender muito facilmente. Então, só de eu escrever num papel que eu preciso lembrar, eu consigo fixar na minha cabeça. É muito fácil pra mim. Mas tem gente que tem mais dificuldade, também depende muito da matéria. Então, por exemplo, eu tive geografia esse semestre e foi muito fácil, foi muito tranquilo pra mim. Eu também tive matemática, que foi difícil, demorou muito pra eu terminar o teste. Então, depende muito de quais matérias você tá tendo no semestre, se você tem facilidade de aprender. Mas relaxa, não vai ser muito mais difícil do que os testes do Brasil, porque no Brasil você tem muito mais coisa, muito mais matérias. Aqui é muito mais tranquilo porque você não precisa estudar tantas matérias diferentes, são só 4 no semestre. Então é bem melhor, você vai conseguir fazer seu teste com facilidade, vai ter tempo para estudar também. Aqui os professores geralmente passam uma lista com várias coisas que você precisa estudar que vai estar no teste. Então depende muito do professor. Tem professor que não faz isso, agora tem professor que faz. Tem professor que coloca até as questões que vão ter no teste, ele coloca nesse papel. Aí tem, por exemplo, 60 perguntas nesse papel e vai ter só 30 no teste, sabe? Então, eu acho que me ajuda muito, facilita demais pra mim. Eu só lembro de todas as 60 questões e depois faço as 30 que tá lá no teste. Mas eu não posso falar que são todos os professores que fazem isso, porque não é. Esse semestre eu tive 2 professores que fizeram isso, que foi o de Geografia e Child Studies, que é o estudo de crianças. Mas em matemática ela não fez isso não. O que eu fiquei bem triste, né? Porque matemática era o meu problema esse semestre. Aqui no Canadá também tem algumas matérias que não tem teste. Então, por exemplo, em multimídia eu não tive nenhum teste, mas a gente fez um projeto final, que era um projeto bem grande. Eu fiz um filme, muito lindo, inclusive. Eu adoro fazer filmes, então, assim, você podia escolher o que você queria fazer. Algumas pessoas criaram um jogo, outras pessoas fizeram um filme, outras pessoas fizeram rádio, sabe? Então, assim, eles ficavam lá os 50 minutos só falando e colocando música, essas coisas. Mas eu escolhi fazer um filme porque é o que eu gosto de fazer, eu gosto muito de gravar. Então, foi isso que a gente acabou fazendo para multimídia. Aqui também você tem aulas livres, que, por exemplo, a minha amiga, ela só tem 3 matérias esse semestre. Então, uma das aulas dela é livre, ela não precisa ir pra escola, não precisa estar lá porque ela não tem nenhuma aula. Eu vou fazer isso ano que vem, que no caso vai ser em setembro, porque setembro começa o próximo ano, que é o 3º ano do médio. Então, eu vou ter uma aula livre. Estou super ansiosa! E aí, nessa aula livre, obviamente, você não vai ter nenhum teste, nenhum exame, porque você não tem aula. Eu sempre fico um
pouquinho de medo dos exames, mas no final não é tão ruim assim, porque você vai estar lá com o seu professor, ele pode te ajudar. Tem gente também que vai para a biblioteca, então lá vai ter pessoas que ajudam eles. Porque assim, tem gente que, por exemplo, consegue ler, mas não consegue escrever porque tem bastante dificuldade. Não é que eles são analfabetos, não é porque eles realmente, na cabeça deles, é mais difícil, eles têm dificuldade de escrever, ou tem gente que realmente tem dificuldade em ler e algo do tipo. Então eles vão para a biblioteca, aí tem pessoas lá que ajudam eles, então ou eles vão ler o teste para a pessoa, ou eles escrevem as respostas da pessoa. É claro que, por exemplo, o aluno vai falar a resposta e o professor só vai escrever, né? O professor não vai colocar a resposta que ele quiser, o aluno que tem que falar a resposta. Mas eu acho muito legal isso, porque pelo menos na minha escola no Brasil, a gente não tinha isso. Não sei como tá agora, né? Mas eu acho super legal isso daqui, porque eles realmente se preocupam com os alunos que têm necessidades especiais e eu acho muito legal. Agora, sobre a quantidade de questões que tem no exame, é muito relativo, mas geralmente é sim um pouco grande. Esse ano foi bem menor, tipo, bem menor mesmo, porque a gente acaba fazendo online, como eu falei, e no final acabou não fazendo. Então, esse ano foi muito, muito pequeno. Então foi em torno de 30 questões, 35 questões que a gente teve nos testes. Foi bem pequenininho, mas geralmente é assim um pouco maior, então vai para 60 questões. Então o teste começa às 9h15 e você tem até às 3h10 para conseguir terminar o teste, mas tem sim professores que esperam mais tempo. Porém, geralmente todos os alunos terminam antes das 3h15. Os dias de exame, o ônibus amarelo continua funcionando normal. Então ele te leva para a escola e também pode te trazer para casa. Porém, como muita gente termina o exame muito antes das 3h10, geralmente eles não pegam ônibus, eles vão pra casa mesmo. Então teve um dia de exame que eu vim pra casa andando, aí nos outros 2 eu peguei carona. Mas é muito pouca gente que pega o ônibus depois que acaba o exame. Esse ano, por ter sido muito menor o exame, no meu primeiro exame, que foi Child Studies, demorou 15 minutos pra fazer o teste. Literalmente 15 minutos. Porque uma parte dele a gente levou pra casa e a gente pôde escrever em casa, e a outra parte seria lá na escola. Então, a parte que a gente fez na escola era só 25 questões e era de múltipla escolha. Então, assim, foi muito rápido, todo mundo terminou muito rápido. Porém, você tem que ficar na sala até as 10h15, depois disso você pode sair. Então, a gente teve que ficar lá esperando até 10h15 para dar o horário pra gente poder sair. E em Global Geography, que é Geografia Global, demorou em torno de 1 hora para eu terminar o teste. Aí, depois, em Matemática, demorou 1 ano para eu terminar o teste. Eu comecei a fazer o teste 9h15 e eu terminei em volta de 1h da tarde. Demorou muito pra eu fazer, eu estava super cansada, esgotadíssima, não aguentava mais fazer. Porque pra mim, gente, matemática é uma coisa fácil, eu consigo aprender fácil. Mas na hora de fazer teste, eu não consigo, porque realmente eu começo a pensar em outras coisas. Eu fico, gente, que horas que eu posso sair desse teste? Mas é de mim mesmo, eu sou desse jeito. Todo mundo da minha sala terminou mais cedo, eu fui a última a sair da sala. Porém, eu nem ligo, eu vou no meu tempo mesmo, porque o que importa é eu tirar uma nota boa no final. Ai, Marcela, mas eu preciso estudar pros testes? Sim, gente, você precisa estudar. Não adianta achar que vai ser umas mil maravilhas, que vai ser tudo fácil. Você precisa continuar estudando para conseguir tirar suas notas boas. Mas é sim um pouco mais fácil do que no Brasil, não vou mentir para vocês. Porém, também tem um negócio do inglês, certo? Eu falo inglês muito bem, então eu consigo entender tudo, eu consigo falar, me comunicar. Mas depende muito se você sabe inglês ou não. Porém, pros internacionais, pros intercambistas, vai ter uma professora que você pode ir pra sala dela para fazer seu teste. Então ela vai te ajudar com a parte do inglês. Então ela pode te ajudar explicando para você as palavras ou lendo algo que você não entendeu. Então não se preocupem, se você não é fluente, se seu inglês não é bom, você tem essa professora que vai te ajudar. Então ela pode estar ali, você vai numa sala que só tem os intercambistas. Então é muito legal, porque ela vai estar ali para te ajudar. Então relaxa com a parte do inglês, vai ter alguém para te ajudar ali se você quiser. Bom, gente, essas são todas as informações sobre testes e exames que tem aqui na Escola do Canadá. Mas qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu posso explicar pra vocês melhor. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva, porque vai me ajudar muito. E quando você se inscrever, ativa o sininho de notificação pra receber todos os meus vídeos. Me siga nas minhas redes sociais também, vai estar aí na descrição do vídeo. Me segue lá no Ticoteco e no Instagrammer. E compartilha meus vídeos com os amigos de vocês pra gente poder bater 900 seguidores esse mês. Bom, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Um beijo e tchau!